Hello, hello, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem? Ezequias Lourenço, bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei o horário que você está assistindo ou me ouvindo através desse podcast. Quem vos fala é Ezequias Lourenço, mais uma vez, com o seu, meu, nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, direto dos estúdios da NS TV aqui em São Paulo. Hoje com um tema também excepcional. As ondas do mar da vida, com base na obra O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, um escritor norte-americano muito aclamado, com uma narrativa e um poder de narrativa fantástico, que certamente vai prender a tua atenção. Caso você queira ler esse livro, eu te aconselho a fazer isso. Faremos isso, como é o nosso objetivo, sob uma perspectiva cristã, fazendo reflexões sobre esta obra, com base textual nas Sagradas Escrituras, a fim de que possamos ver a vida de uma maneira concreta, de uma maneira espiritualizada, mas sem deixar de ver as suas nuances e os seus detalhes. Quero basear este programa na leitura das Sagradas Escrituras, no livro de Salmos, ou na harpa Salmos para os hebreus, número 107, ou capítulo, como queiram, versículos 23 a 26. Salmos 107, versículos 23 a 26. Diz-nos assim o texto sagrado: os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Pois é, eu vou até me aproximar aqui da bancada, da mesa, para falar com vocês. Esse texto é um texto excepcional, eu sempre medito nele. Vez ou outra eu volto nele para meditar. Afinal, a vida do homem e da mulher precisa ser bem vivida e precisamos viver cada momento de nossas vidas intensamente. E a meditação é condição sine qua non, ou seja, não pode faltar. Através da meditação você reflete sua vida, sua conduta, suas práticas, suas ações, suas reações nas interações sociais, e vê onde você erra, onde o próximo erra, tem aquilo como lição e aprende a como não fazer. Também vê os seus acertos, suas virtudes, que aliás é muito mais fácil ver as virtudes do que os erros. Ver as virtudes dos próximos, daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E assim, na somatória da vida, nós vamos crescendo, exponenciando e alcançando e mudando de nível, até chegarmos em um lugar mais elevado. Meus amigos, esse texto aqui é muito interessante, que ele fala sobre a época, há muitos séculos atrás, em que se fazia muito mais recorrentemente do que hoje negócios em meio ao mar. Afinal, o mar era o lugar de encontro das pessoas dos diversos continentes conhecidos naquela época, que eram pequenos continentes, diga-se de passagem. Eram poucos os continentes, não havia continentes como hoje, pelo menos descoberto, né, pelo homem daquela época. E eles viviam de trocas. A moeda corrente era muito pouco, era muito rara. E então eles trocavam mercadorias. E o mar, por ser o lugar e a confluência das pessoas,
Afinal, não havia avião, havia sim embarcações, navios, barcos, pequenos, médio porte. Eles saíam para trocar, para fazer o melhor negócio para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Isso era feito em todas as esferas, pequena, média e grande, na questão política, na questão mercadológica. E não era fácil enfrentar o mar. E muitas das vezes havia tempestade, havia pique. Muitas embarcações iam a pique. De sorte que o comerciante, o pai de família, sobretudo, nem sempre tinha certeza de que voltaria para suas casas, porque poderia naufragar. E o texto aqui traz, se você olhar o Salmo de número 107 todo, traz alguns detalhes de como ocorre esse enfurecimento do mar, a ponto de trazer tristeza, trazer angústia àquela pessoa que estava no barco. Mas o texto também diz que no momento da maior dificuldade, ele, o ocupante do barco, clamava ao Senhor e Deus o ouvia em suas necessidades. Que bonito, hein? Coisa linda, coisa linda. Então é com base nisso que eu quero trazer a vocês um pouco da biografia deste homem que o nosso técnico aí, Nani, vai colocar aí na tela. Ernest Hemingway, escritor norte-americano. Um homem que teve uma história de vida interessante, de certa forma triste, mas a história de vida dele faz-me lembrar o que escreveu o poeta cristão, que dizia que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É no momento da fragilidade, no momento em que a ostra é ferida, para quem conhece aquela parábola da pérola e da ostra, sabe que é quando a ostra é ferida, a partir daquele ferimento, dá-se início a um processo da formação de uma pérola. Pérola essa de grande valor, que será usada nos pescoços das madames, em vários lugares do mundo. E também cintilará nas prateleiras. E todos sabem o valor que tem essas pedras, essas pérolas. Mas, na verdade, tudo é precedido de um ferimento, de uma ruptura, de uma invasão. E foi o que aconteceu com este homem. Tem uma história de vida interessante que os seus pais não viviam muito bem, viviam em pé de guerra. Isso trouxe sérias complicações psicológicas na questão da alma do seu pai, que fica com depressão, acaba assumindo alguns problemas financeiros. Já não vivia bem com a mãe, que era uma mulher de espírito muito forte, dominadora, sobretudo para aqueles tempos em que o homem era ainda mais tido como o líder, o que tomava as decisões, o alfa. E ela procurava dominar a relação a ponto de não dar mais para o pai de Hemingway, e ele acaba, infelizmente, tirando a sua própria vida. E a mãe parece que não pegou uma implicância com o filho Hemingway, e aos 29 anos de idade, ele sabe que o seu pai tira a sua própria vida, ele fica muito triste, e a mãe envia-lhe uma carta, e junto com a carta, a própria arma com a qual o pai havia tirado a própria vida. E isso levou, foi uma marca que Hemingway, eu falei de marcas na nossa última conversa, foi uma marca que Hemingway levou para o resto de sua vida, deixando-o muitas das vezes tristes, levando-o à depressão, inclusive, ao enclausuramento. Tornou-se uma pessoa excêntrica, mas com um talento inegável.
E, infelizmente, também no final de sua vida, ele acaba tomando a mesma atitude que seu pai. Só que a história dele é interessante, que ele vai até a Espanha como motorista de ambulância da Cruz Vermelha, da Red Cross, porque ele não podia ir à guerra. Na verdade, ele queria ir à guerra, com o sonho de defender o seu país, até porque a sua família não lhe apetecia, não lhe trazia mais nenhum arrimo, nenhuma segurança. O pai já tinha cometido suicídio, a mãe totalmente desvairada, e alguns dizem que ela até ficou confusa da mente e não gostava do filho. Mas ele não podia ir à guerra porque ele tinha um problema na visão, não era tão sério, mas poderia comprometer. Mas ele foi como motorista. Eu não entendi a lógica, né? O motorista não tem que enxergar, né, Nani? Mas ele acabou indo como motorista. E lá ele é atingido por um morteiro, não fatalmente, sobrevive e acaba ficando ali como espião norte-americano contra os socialistas. Mas só que naquele período da história, a República, os republicanos perdem campo, o espaço político. Depois dali ele vai para outros países, como Áustria, vai morar na Espanha, na França por um tempo, escreve livros, bons livros, escritor de grandes obras, possuidor de uma narrativa concisa, gostosa de se ler. Eu particularmente, quando li o livro do qual vamos falar hoje, O Velho e o Mar, achei-me assim totalmente estupefato, muito maravilhado com a sua narrativa. De forma concisa ele consegue ser objetivo, ele não é tão prolixo, ou seja, ele não usa tantas palavras, tantos adjetivos para falar sobre um assunto. Ele acaba, depois da França, onde até recebeu, juntamente com os outros colegas, o epíteto ou o apelido de o escritor da geração perdida, porque havia participado da guerra, gostava de boemia, gostava de farra, gostava de se divertir, talvez para poder encobrir a tristeza que ia na sua alma. Bom, numa pescaria, ele, com os amigos, acaba chegando em Havana, capital de Cuba. E lá, ele fica simplesmente deslumbrado com Havana, com Cuba, com as praias, com o ar fresco, com o sol, com as mulheres, com certeza, porque casou 4 vezes. E ficou 20 anos naquele país. E quando estava já próximo do fim de sua vida, já com algumas doenças, dentre elas a depressão, diabetes, ele sentiu-se inspirado, após umas obras não derem tanto sucesso, inspirado para escrever essa obra da qual nós vamos falar. O que levou também a acentuar a sua depressão foi a desconfiança do seu próprio país, os Estados Unidos, de sua lealdade política, porque todos sabem que havia uma guerra ideológica, principalmente no tempo de Fidel Castro, com o qual ele se encontrou, porque ele se encontrava com grandes autoridades, tanto de Cuba quanto dos Estados Unidos. Sempre houve essa guerra ideológica entre Estados Unidos e Cuba, socialismo e capitalismo, e os americanos já não estavam confiando mais que ele estava realmente favorável à ideologia americana, e como ele era uma pessoa muito influente, o embaixador foi lá, pediu para ele voltar para os Estados Unidos, e ele não, ele quis ficar em Cuba porque ele era apaixonado por aquele país. E ali ele acaba tendo a inspiração para escrever esse livro fantástico. Vamos ao próximo slide. Vamos agora falar de alguns livros rapidamente que ele escreveu, e depois nós vamos ver o livro O Velho e o Mar. Deixa eu tomar a minha água. Enquanto isso, quero mandar um abraço para a Jussara, Vanilda, Lúcia da Silva,
Noélia Oliveira, Patrícia Coelho, Letícia Silva, Olga Cristina, Edesiene Cerqueira, Edneia Souza. Tem mais gente aí? Rapaz, a lista é grande. Não dá para ler todo mundo não. Mas peço oração para minha saúde. Caroço nos pés, nós vamos orar sim. Bastante gente ali. Tem mais pessoas, daqui a pouco a gente vai falar. Bom, aqui está aqui estão alguns exemplares das obras de Hemingway. Dentre elas eu quero destacar duas também, que eu quero deixar uma dica para vocês. Por quem os sinos se dobram, ele escreve quando estava ali, ele ficou cerca de 4 anos na Espanha. Também o sol também se levanta, uma obra fantástica. Você vai se encantar e se apaixonar com a narrativa de Ernest Hemingway. Mas o que eu quero falar é sobre o Velho Mar, o nosso próximo slide. Vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Nosso técnico já vai colocar. Está aí a obra. Um livro curto, a depender da editora, 100 páginas. O que eu li tinha cerca de 120 páginas. E já tem anos que eu li, aliás, eu estou também com vocês repaginando alguns livros. E muitos deles eu já li também quando era um pouco mais jovem, né? Este livro foi escrito em Cuba em 1951, publicado em 1952 a 1953. E foi a sua última obra publicada em vida, O Velho e o Mar. Muitos dizem que este livro é o próprio reflexo da vida de Hemingway, porque ele passou a amar a pescaria, como também passou a amar a arte de ser toureiro, né? Na Espanha, quando ele esteve na Espanha, na guerra. Muito bem, esse livro conta a história de um velho, Santiago, e já era idoso. Ele não diz a idade, mas tinha cerca de talvez 80 anos, pelo que a gente pode olhar, entender nas entrelinhas escriturísticas de Hemingway. E ele vivia da sua arte, assim como o músico, o artista, vive da sua arte, assim como o professor, como eu, vive da sua arte, assim como qualquer trabalhador vive da sua arte. E a sua arte era a pescaria. Ele comia do mar, vivia do mar, morava na encosta do mar. Era um pescador muito respeitado, já idoso. Mas ele fica cerca de 80 e alguns dias, 84 dias, sem pegar um peixe. Mas esse homem mantinha os mesmos hábitos e saía para o mar para poder pescar. E durante esses 84 dias ele voltou de mãos vazias, enfrentando as nuances do mar, o perigo, com fome, já idoso, com poucas forças, sem praticamente ajuda nenhuma, a não ser a ajuda de um jovem chamado Mandolim. Porque todo bom pescador tinha um ajudante ao qual ele pagava, ora em moedas, ora em peixes. Só que Mandolim acabou indo trabalhar para outro pescador. Ele era menor e teve que obedecer aos pais, porque afinal ele não estava trazendo sustento para casa. O velho estava fracassado. Talvez fosse dessa forma que Ernest Hemingway estava se sentindo. Contudo, ele não desistiu. O menino, mesmo trabalhando para outro pescador, se colocava sempre à disposição do velho, ao entardecer e às vezes de manhã, quando não na saída, mas na chegada do velho. E quando o velho chegava para a terra, havia ali sempre alguma coisa que comer que o menino preparava. E o velho ia para a sua casa, cabisbaixo, mas no outro dia estava otimista, tomando seu café
falando de beisebol, esporte do qual ele era muito fã, contando vantagens da sua época em que era jovem e otimista e com fé na vida presente, e continuava a sua jornada levando a sua rede, sendo ajudado a empurrar o barco para o mar. E ele ia até o seu destino. Esse livro traz uma história fantástica. Com este livro, Hemingway ganhou o prêmio Pulitzer de literatura, o maior prêmio até hoje existente, e depois ele recebe o prêmio que é muito conhecido, Nobel. Cada ano uma pessoa recebe o Nobel, alguém de uma arte, de uma determinada área, um campo do conhecimento. Vamos agora destrinchar. Eu quero pedir para o nosso técnico passar o próximo slide, um pouquinho sobre esse livro, as lições que a gente aprende. A primeira coisa que eu aprendo aqui, olha aqui o velho. Esse velho aí, essa foto eu tirei do filme. E esse ator aí, eu não me lembro o nome dele agora, vocês podem pesquisar aí no YouTube, no Google, no momento que você tiver um tempo, nessa vida corrida, né, das nossas cidades. Ele foi impecável, a crítica foi assim favorável a ele praticamente em unanimidade. Eu aprendo com a lição desse velho Santiago que por mais que os seres humanos sintam-se frágeis, por mais que as adversidades venham, por mais que as ondas se acalorem, cresçam, nós devemos permanecer atuantes e não esmorecermos e não cedermos às tentações que sejam, às oposições, aquilo que venham nos fragilizar. Afinal, este homem já era frágil em termos de idade. Sua imunidade talvez não fosse tão alta ou tão equilibrada, né? Talvez se ele estivesse vivendo na época que estamos vivendo, com essa pandemia toda, ele já não estaria vivo. Ou não, né? Porque tem tanto jovem aí que está indo embora e as pessoas mais maduras ficando por conta de terem um equilíbrio, mas enfim. Você percebe que esse homem não ficou à beira do mar, nas vendinhas, tomando algum tipo de bebida, algum tipo de aperitivo, comendo por doação ou fazendo pequenos favores para receber um prato de comida para sobreviver. Não, ele tinha um ofício, ele tinha uma habilidade e ele precisaria atuar, ele precisaria produzir. Aliás, agora olhando, talvez eu pudesse trocar, né? Pudesse ter trocado atuando por produzindo em meio às fragilidades. Mas enfim, foi o que ele fez. O seu palco, Nani, meu técnico, gente boa, que eu sempre converso com ele, eu não posso trazer convidado agora, porque não dá para trazer, né? Quando eu trouxer, aí eu paro de falar Nani, tá, Nani? Aí eu vou entrevistar a gente aqui, que esse é o objetivo do programa também. Mas ele estava em ação, ele não ficou parado. O palco dele era o mar. Ele não sabia fazer outra coisa. E eu me lembro de Pedro, quando Jesus Cristo ressuscitou, apareceu aos discípulos por 40 dias e deu as instruções, subiu. Mas ainda antes dele subir, né? Pedro ficou desesperado, o mestre sumiu, e aí? Morreu? Acabou? O que eu vou voltar a fazer? Voltar a pescar. É o que ele sabia fazer. Eu particularmente, como já disse aqui algumas vezes, estou professor há 23 anos esse ano. Enfim, eu trabalhei como palestrante, tenho várias coisas escritas que logo quero publicar, tanto na área teológica quanto na área
na área do meu ofício profissional, inglês. Já fiz muita coisa na vida, muita coisa. Se eu contar aqui o meu currículo. Mas o que eu mais sei fazer com mais habilidade é ensinar, é aconselhar, é falar, né? Conversar, é aconselhar, como eu já disse, é instruir, é escrever, é expor meus pensamentos. Então, quando a coisa aperta, você tem que aprimorar aquilo que você sabe fazer. E este homem não tinha certamente aposentadoria, então ele teve que aprimorar o que ele sabia fazer. Hã? Muito bem, muito bem. E aí? Como você está? Você está atuando em meio às fragilidades ou já está jogando a toalha? Tem gente tão nova jogando a toalha, já não quer mais saber da vida. Não, você tem habilidades. Você é forte no espírito. Você é criativo. Você tem fé. Não importam, né, as circunstâncias. Você precisa atuar em meio às fragilidades. Como Santiago, nesta obra linda, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Vamos ao próximo slide, logo após o próximo. Nós vamos de música. Vou pedir para o técnico já preparar uma música. Deixa eu beber minha água, né? Mais gente aqui, ó, bastante gente. Eu, Marilete Gonçalves do Reis, peço oração pelos meus filhos que estão afastados do caminho do Senhor. Sim, muito bem, vamos orar. Marilete Gonçalves, Maria Carvalho, Gilmar Cardoso, Thaís Siqueira, bastante gente, hein? Sparkson Oliveira, Luizmar, Noemi Cardoso, bastante gente. Deus abençoe vocês, obrigado aí pela... Compartilhe a nossa programação, dê um like, né? Aqui a sua opinião tem valor. São exatamente 20 horas e 55 minutos. Vamos ao segundo slide. Você está vendo aí uma foto do mar. Engraçado que no mar ele não tinha com quem conversar. Ele olhava as estrelas, ele olhava o sol, porque ele passou aí muito tempo no mar querendo pescar. Tinha época que ele virava à noite e voltava com as redes vazias. Ao ponto de ele mesmo ter o seu próprio diálogo com o mar, com o céu, com os próprios seres imaginários, que ele sabia que estavam ali, mas não estavam visíveis, estavam por baixo da água. As ondas vinham, deixavam o seu barco em situação de perigo, como nós lemos aqui o texto sagrado em Salmo 107, mas ele continuava remando sobre as ondas do mar da vida, que é o título da reflexão desse segundo quadro. Sobre as ondas do mar da vida. E será que você está bebendo água já? Bebendo água do mar, meu amigo, minha amiga? Ou será que você ainda consegue remar com o seu barco sobre as ondas do mar da vida? As ondas podem vir, podem até desestabilizar, fazer tremer, te deixar instável, mas você vai sobreviver, como Santiago sobreviveu. Você vai passar por essa. Enquanto você está nas ondas do mar da vida, sobre elas, muitas das vezes elas batem no casco muito forte. Parte delas entra no barco, você tem que tirar com balde. Mas você está tendo as suas experiências, você está colecionando aí os seus troféus. A cada remada, a cada baldinho que você tira da água que entrou no barco, a cada estremecida é uma vitória. Né? Já parou para pensar? Eu particularmente estou passando uma fase interessante na minha vida profissional, que está me trazendo uma experiência. No início não é boa, é amarga, dói, machuca, você tem que se refazer, você tem que se reinventar, você tem que aprender a lidar ou reaprender a lidar com pessoas num outro nível, numa outra esfera. Eu sempre trabalhei só em sala de aula, hoje também trabalho na gestão de pessoas e não é fácil lidar com pessoas, cada uma com
com o seu temperamento, com a sua personalidade, com o seu modo de ver, com a sua verdade, líderes também com o seu orgulho. E muitas das vezes você tem que desfazer-se, você tem que se reconstituir. Eu chamo isso de recrudescer. Será que eu estou falando difícil, Nânia? Dá para entender, né? Mas você precisa continuar remando no mar da vida. Mas procure ficar sobre as ondas, porque você vai sair dessa. Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Você que está viajando aí, você que está aí me ouvindo, essa reflexão é para a sua vida, para a nossa vida, para a gente aprender. Afinal, esse é o objetivo de Você em Foco, é edificar pessoas, é desenvolver pessoas. Estou lendo aqui um comentário da Jussara do Carmo, a nossa amiga, eu vou ler aqui para vocês. Já ouvi falar nesse livro, mas não fique assustada. Ela põe assim, risos, kkkk, né? Foi em uma novela de época que as personagens não sabiam ler e nem escrever. Mas o livro ela leu tudo. Então, tá vendo? O livro é famoso. Você precisa ler também, tá? Vai te ajudar bastante, você vai gostar. Deixa eu tirar um pouquinho o óculos aqui. Hoje eu resolvi colocar óculos porque senão a vista fica um pouco irritada. Gente, vamos lá então, o próximo passo. O que eu aprendo aqui com o penúltimo slide. Você está vendo a embarcação? Essa embarcação sofreu muito no mar, hein? Chega uma hora que ele pesca um peixe grande, maior que o barco, 2 vezes o tamanho do barco, e o homem não desiste, rapaz. As mãos dele cortam todas, sai sangue. O peixe não quer ser fisgado de jeito nenhum, não quer ceder, e fica uma luta entre o velho e o peixe, e o velho vai para o mar, lá para dentro do mar, no centro do mar, e aí soma-se as ondas, a insistência de sobrevivência do peixe. Engraçado que esse livro traz também um diálogo do próprio velho com o peixe, em que ele diz que respeita muito o peixe, mas só que não vai deixar o peixe vencer. Isso me traz uma lição muito legal. Equilíbrio em alto mar. Tanto o equilíbrio de manter-se firme na embarcação, para que ela não pudesse ir a pique, mas o equilíbrio que me chama a atenção é que, por mais que o peixe ali fosse a presa, no caso na vida, são os adversários, são os opositores, né? É necessário haver respeito. A gente está... É fundamental. Foi o que Santiago demonstrou para com o peixe, para com a sua presa ou para com o adversário. Não importa quão habilidoso você seja, ou quão habilidoso o seu opositor, o seu competidor seja, e de repente vocês estão de alguma forma lutando por um bem em comum, porque o velho lutava para sobreviver, afinal ele precisaria comer, ele precisaria tanto comer do peixe quanto vender do peixe. O peixe era muito grande, era 2 vezes maior que o barco, então ele precisava disso para viver, para mais do que isso, para sobreviver, como eu já disse. E o peixe também queria sobreviver, porque já estava fisgado, já estava com o anzol na boca. E aí, pelo menos da parte do homem, que era racional, que nesse caso, por ser racional, inteligente, conseguiu fisgar o peixe, ele manteve o seu respeito, manteve o equilíbrio, até certo ponto, o equilíbrio das relações. De sorte que ele consegue fisgar o peixe. E eu não vou contar todo o final da história, mas você vai se encantar ao ler isso. Então o equilíbrio é muito importante e é fundamental nas relações. Quero passar aqui para o próximo slide. Olha aí o peixe.
as pesquisas mostram que o peixe ao qual Hemingway se referia era um peixe semelhante a esse, um peixe em espada. Existe outro nome para ele, ou para um peixe bem semelhante a esse. Mais ou menos me lembra o caso de Jonas. A Bíblia fala um grande peixe, né? E alguns falam que é baleia. Mas naquela época, quem sabe, poderia existir um peixe muito maior que uma baleia, né? Bom, ele acaba fisgando o peixe acaba cedendo, e quando ele consegue puxar finalmente, depois de horas, dias no mar, já cansado, ele consegue puxar esse peixe para dentro do mar, ele dá com o arpão nele para poder terminar de matá-lo. Mas o arpão derramou sangue, e aí os tubarões vieram e se cercaram do barco. Mas Santiago não desistiu. Não desistiu. Sabe o que eu me lembrei agora? De um vídeo que fala que o brasileiro nunca desiste. Aí faz uma comparação com Joseph Klimber, né? Que era José o escalador, aquele que não para, que não desiste, está caindo, levanta de novo. É muito legal esse vídeo. Muito bem. E eu aprendo com isso que o resultado é de quem nunca desiste. As Sagradas Escrituras dizem que a prova da fé produz a experiência, né? E ela vai escalonando paciência, perseverança, esperança. E, inclusive hoje, eu acordei com um versículo muito importante, que diz assim: esperança não é aquilo que se vê, aquilo que se vê não é esperança. Paulo escreve isso. Quando Santiago fisgou esse peixe, ele não viu o peixe, mas ele percebeu que o peixe, ele sentiu, seus sentimentos foram alertas de que o peixe era muito grande, era valioso, e ele não desistiu. E passou por todas as intempéries, chuvas, sol causticante, fome, esforço físico, as mãos cortadas da corda, né? Mas ele conseguiu. E quando ele chega de volta à praia, cansado, ele não leva o peixe inteiro, porque o peixe foi carcomido por tubarões por conta do sangue derramado com o ferimento do arpão. Mas quando todas as pessoas passaram e que passavam naquela orla, viam aquele enorme peixe, era um peixe gigantesco, mesmo que boa parte em carcaça, perguntava: quem pescou esse peixe? E toda a vila, que uma hora estava desacreditada de Santiago, diziam: olha, foi Santiago. E ele tornou-se muito popular e teve a sua moral reconhecida, a sua habilidade atestada. E o texto não dá detalhes nesse sentido, mas eu imagino que depois daquele dia, Santiago tornou-se referência para aquela sua geração, para o seu bairro, nessa obra ficcional de Ernest Hemingway. As ondas do mar da vida podem ser bravias, mas você não pode desistir. Afinal, você é vencedor, você é vencedor. Gente, nós estamos terminando a nossa programação hoje. Esse tema, aconselho a vocês lerem esse livro, depois estudem a resenha, ou assistam o filme também, e com certeza vocês vão ter conhecimento agregado, porque afinal aqui a sua opinião tem valor. Deixe aí a sua opinião, porque ela é muito importante. Quero fazer aqui uma oração, pedir ao Eterno, ao Todo-Poderoso, que ajude os nossos amigos, os nossos irmãos que estão enfermos, que estão solicitando ajuda. Estamos aqui para ajudar. Eterno Deus, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, te agradecemos por Tua bênção. Te agradecemos por Teu amor. Te agradecemos por
Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado a superar as intempéries, as dificuldades da vida. Abençoe esse meu ouvinte, esse meu telespectador. Dê a vitória a ele e a ela. Encha do teu espírito. Em nome de Jesus. Dê perspectiva, que possa andar com fé, vencendo as ondas e não deixando ser afogados por ela. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe. Você é importante para Deus, importante para muita gente, tem gente que se importa com você. Você é especial, se cuida. Próximo programa tem mais outra obra literária, outra reflexão. Vamos em frente, Deus abençoe.